Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Giovano Moraes, da Faculdade de Estácio do Amapá, da disciplina Metodologia do Trabalho Científico. Eu decidi fazer um tutorial para tirar as dúvidas de alguns de vocês sobre citações diretas, indiretas e citação da citação. Nesse primeiro vídeo vou falar sobre citação direta. Primeiramente é importante a gente lembrar que existem dois tipos de citações diretas. Nós temos as citações diretas, que são as longas, e temos as citações diretas, que são as curtas. Qual é a diferença? Quais são as diferenças entre esses dois tipos de citações? Primeiro, as citações diretas longas, elas têm sempre mais de 3 linhas impressas. Elas nunca são escritas com aspas, estão sempre sem aspas. Elas são recuadas 4 centímetros da margem esquerda em direção à margem direita. E a fonte, ou seja, o tamanho da letra, é sempre menor. Nós utilizamos o tamanho 10. E o espaço entre linhas não é o e-mail, como normalmente são digitados os textos dos parágrafos. O espaço é simples, ou seja, o espaço é 1. Autor, ano e página são obrigatórias nas citações diretas longas. Olha aqui, vamos dar um exemplo na prática de citação direta longa. As características estão aqui e vamos ao exemplo. Nós podemos perceber que aqui nós temos uma citação direta longa. Essa aqui é a citação direta longa, ou seja, ela tem mais de 3 linhas. Poderia ter 4, 5, 6, sempre mais de 3 linhas. E as características dela são as seguintes, olha. Elas têm mais de 3 linhas impressas, nunca com aspas, recuadas 4 centímetros da margem esquerda, fonte 10, espaço simples, autor, ano e página referenciado. Então essa citação aqui ela é longa, mas ela não está ainda dentro daquelas especificações. Ela precisa ter um recuo de 4 centímetros da margem esquerda em direção à margem direita. O espaço entre linhas é 1. O tamanho da fonte é 10. Então aqui nós temos a citação direta longa, exatamente com aquelas especificações ali em cima. Autor, autor, ano e página da obra são obrigatórias. Nesse caso aqui, no exemplo nós temos, de acordo com Carvalho, 2012, página 56, aí entra a citação. O emprego errôneo de máquinas, pesticidas e adubos químicos vem danificando as propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos agricultáveis do planeta. Observemos aqui o seguinte, que quando o autor da citação é puxado no início da frase, apenas o sobrenome fica de fora do parágrafo, do parêntese, e a primeira letra apenas do sobrenome do autor é que fica em caixa alta. Mas essa mesma citação longa poderia ser escrita de uma forma em que esse referenciamento acontecesse no final, no final da citação. Esse exemplo 2 nós temos isso mais claro. Eu vou configurar, vou formatar aqui a citação, tamanho 10 da fonte. Vamos recuar os 4 centímetros da margem esquerda em direção à direita. E nós temos aqui um parágrafo que está digitado em um e-mail, e o referenciamento da mesma citação, nesse caso aqui, agora ele está no final da citação. A ação irresponsável do homem vem causando sérios problemas de degradação ao solo do planeta. Infelizmente, o emprego errôneo de máquinas, pesticidas e adubos químicos vem danificando as propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos agricultáveis do planeta. Certas degradações podem ser revertidas, pois o solo é dotado de certa capacidade natural de regeneração. Carvalho, 2002, página 56. Quando o referenciamento acontece no final da citação, tudo fica entre parênteses, sobrenome todo em caixa alta, ano e página. Então, pode ser feito o referenciamento antes da citação e no final da citação. A diferença é que, quando é no final, tudo fica entre parênteses em caixa alta. E quando é no início, quando você puxa o autor da citação no início da frase, apenas o sobrenome do autor fica fora do parêntese, com a primeira letra do sobrenome do autor em caixa alta. Algumas características agora das citações curtas.
elas são escritas com até 3 linhas impressas. Então, 1, 2, 3, citação curta. Sempre são escritas com aspas. Elas devem ser incorporadas no parágrafo. Elas não são separadas. São escritas em fonte 12, espaço e meio. Autor, ano e página também são obrigatórios. Vamos ver aqui na prática as características da citação direta curta. E aqui nós temos um parágrafo onde há uma citação direta curta. Essa citação ela tem duas linhas e meia, né? É uma citação do Carvalho, e a gente pode observar aqui essas características. Elas estão incorporadas no parágrafo, o parágrafo todo escrito em fonte 12, espaço 1,5, e elas estão aqui incorporadas no parágrafo. Nesse caso, o autor da citação foi puxado no início dessa frase, então por isso está o sobrenome dele fora do parêntese, com apenas a primeira letra maiúscula. Certo? Isso vale tanto para a citação direta longa quanto curta, como a gente vai observar também, se aplica em outros casos lá na frente. Mas a regra nesse caso aí é a mesma. Vamos imaginar que essa citação curta aqui, ela é um exemplo de referenciamento no final. A mesma citação. Acelerada desertificação causada pela ação do homem revela um quadro, no mínimo, alarmante para a humanidade, pois o processo de desertificação está ocorrendo em todos os continentes, especialmente na África. A desertificação já afeta 2 milhões de hectares, o que equivale a 1/3 da superfície terrestre total. Então vejam que aqui a citação direta é a mesma citação, né? Ela foi feita uma construção textual em que, ao invés de puxar o autor da citação no início da frase, eu deixei para fazer o referenciamento no final. E aí, nesse caso, toda vez que é no final, a gente já sabe, tudo em caixa alta entre parênteses. Então essas são as características das citações diretas, longas e curtas. Espero que possa ter ajudado vocês. Se gostaram, digam. E se não gostaram, também falem.